Se fossem encontradas carruagens no Mar Vermelho, provavelmente isso teria alguma relação com a travessia do mar. Existe um campo de batalha no fundo do Mar Vermelho. Não estamos falando de um único naufrágio. Estamos falando de um exército egípcio inteiro. Um mergulho recente com tecnologia de ponta acaba de revelar o que exploradores amadores vêm afirmando há anos. Centenas de rodas de bigas, esqueletos de cavalos e restos humanos perfeitamente preservados em corais. Existe alguma evidência física no fundo do mar? Sim, existe. E temos alguns exemplos. Esqueletos humanos, partes de esqueletos de cavalos e touros, rodas de bigas. Essa descoberta não apenas corrobora uma história antiga. Isso ameaça reescrevê-lo. E vejam só, os egiptólogos estão em completo silêncio. As implicações dessa descoberta são impressionantes, e a história por trás dela é ainda mais louca. O segredo dos 10 milhões. Então, é o seguinte. Música, no final de 2024, uma pequena equipe altamente secreta de mergulhadores, engenheiros e arqueólogos subaquáticos lançou uma expedição privada. Este não é um projeto financiado por uma universidade, como aqueles que você lê em revistas tediosas. Esta foi uma operação discreta e secreta, financiada por investidores privados com mais de 10 milhões de dólares. Eles estavam equipados com tecnologia que a maioria das equipes arqueológicas só pode sonhar: sonar de varredura lateral avançado, veículos operados remotamente, ROVs, militares, com câmeras 4K de alta definição e magnetometros hipersensíveis. Bufa, eles não estavam apenas procurando por vasos antigos ou uma âncora perdida. Eles procuravam algo específico, algo que a ciência convencional insistia que não existia. Se fossem encontradas carruagens no Mar Vermelho, provavelmente isso teria alguma relação com a travessia do mar. Eles procuravam algo específico, algo que a ciência convencional insistia que não existia. Eles estavam à procura do exército perdido do faraó. Durante décadas, rumores e relatos amadores apontavam para um local muito específico no Golfo de Aba, no Mar Vermelho. As histórias, muitas vezes descartadas como fantasia, falavam de rodas de carros incrustadas de coral, ossos espalhados e os restos físicos do exército egípcio do Êxodo bíblico. Durante muito tempo, a egiptologia e a arqueologia tradicionais desdenharam dessas afirmações. Eles chamaram isso de pseudociência, uma farsa religiosa e mera ilusão. Mas essa nova equipe tinha um mapa. Era um mapa baseado naquelas antigas alegações ridicularizadas, e eles tinham a tecnologia para ver o que ninguém mais conseguia ver, ou talvez o que ninguém mais queria ver. Eles iniciaram a busca em uma ampla grade. Durante dias, o sonar pulsou nas profundezas, escaneando música ao fundo do mar. Então o operador do sonar viu estranhas anomalias simétricas em sua tela. Essas formas não eram formações rochosas naturais. Eram redondas, precisas e, o mais arrepiante, estavam dispostas em uma longa trilha linear. A equipe ficou atônita. As formas pareciam exatamente rodas, centenas delas. Eles implantaram o ROV, um pequeno robô submarino, enviando-o para a água escura e fria, centenas de metros abaixo da superfície. As luzes potentes do submarino cortam a escuridão. No início, não havia nada além de areia e pedra. E então, de repente, lá estava ela, emergindo da areia, uma forma perfeitamente redonda, completamente coberta de coral. Era sem dúvida uma roda, uma antiga roda de carruagem com raios. Enquanto o ROV deslizava para frente, com seu braço robótico removendo o lodo, outro surgiu no campo de visão, e outro. E mais uma. Era um campo de destroços, um campo enorme. O local se estendia por quase 1,5 milha. Era isso. A equipe sabia que eles mesmos teriam que se sacrificar. Era demasiado grande para ser observado apenas através de uma câmara. Mergulhadores de elite em águas profundas, muitos deles ex-militares, se prepararam para um mergulho difícil e perigoso. À medida que desciam para as profundezas silenciosas, a magnitude do cataclismo tornou-se terrivelmente clara. Não se tratou de um único naufrágio. Foi uma catástrofe militar, congelada no tempo. O fundo do mar era uma zona de guerra. Estava repleto de restos mortais de um exército em fuga, ou talvez em investida. Eles viram rodas com 4 raios, 6 raios e até 8 raios. Esse detalhe é um fator uau enorme. Por quê? Porque esses desenhos específicos combinam perfeitamente com os diferentes tipos de carros de guerra usados pelo exército egípcio durante o período do Novo Império.
As rodas de 4 raios eram mais antigas, mas as rodas de 6 e 8 raios eram os novos modelos estáveis de alta tecnologia usados por guerreiros de elite pelo próprio faraó. Encontrá-los todos misturados era um retrato de todo o corpo de carros de guerra egípcio. Mas não eram apenas as rodas. Encontraram fragmentos de metal retorcidos que pareciam eixos. Eles encontraram o que pareciam ser os restos retangulares emaranhados das próprias cabines. Agora apenas montes de bronze corroído e madeira petrificada, todos fundidos ao fundo do mar por séculos de crescimento implacável de corais. O que a maioria das pessoas não percebe é que os mergulhadores relataram uma sensação avassaladora e sinistra de pavor. Eles estavam nadando por um cemitério subaquático. E então encontraram os ossos emaranhados nos destroços da carruagem, exatamente como afirmavam os antigos relatos, eram fragmentos de ossos. Centenas, possivelmente milhares deles. Algumas eram claramente de animais, os crânios, costelas e fêmures de cavalos, exatamente onde estariam se ainda estivessem atrelados às carruagens. Mas outros eram inegavelmente humanos. Se fossem encontradas carruagens no Mar Vermelho, provavelmente isso teria alguma relação com a travessia do mar. Espinhas vertebrais, ossos pélvicos e fragmentos de crânios, tudo misturado num emaranhado caótico e terrível. Isso não foi apenas um despejo de equipamentos. Este foi o último local de repouso aquático de centenas, talvez milhares de soldados de elite e seus animais que pereceram em um único evento súbito e violento. O mais incrível é que um dos mergulhadores, ao iluminar um monte de coral com uma lanterna potente, captou um brilho fraco e antinatural. Por baixo da crosta, algo brilhava, um brilho dourado opaco e inconfundível. Isso coincidiu com a alegação mais incrível e mais descartada de todas, de que entre os destroços do exército havia uma única roda de carroça banhada a ouro, talvez pertencente a um general de alta patente ou até mesmo ao faraó. Eles não podiam tocá-lo. O coral o havia fixado no lugar. Tentar removê-lo seria destruí-lo. A equipe documentou tudo. Eles tiraram milhares de fotos em alta resolução e gravaram horas de vídeo em alta definição. Eles sabiam que o que haviam descoberto causaria um impacto mundial. Eles haviam encontrado evidências físicas e tangíveis que pareciam corroborar uma das histórias mais antigas e fundamentais da história da humanidade. Mas aqui está o problema. Essa descoberta, por mais monumental que tenha sido, também abriu uma enorme caixa de Pandora. Isso desafiou tudo que a egiptologia tradicional havia ensinado nos últimos 100 anos. E é por isso que, quando as descobertas iniciais foram compartilhadas discretamente com certos acadêmicos e instituições, a reação não foi de entusiasmo. Havia silêncio. Um silêncio frio, duro e gélido. Mas a descoberta foi apenas a primeira peça do quebra-cabeça. A localização era a segunda. Uma ponte no fundo do mar. Então, por que exatamente esse local? O que torna este trecho aleatório do Golfo de Aoba tão especial? Sim, sobre isso. É aqui que a história fica ainda mais incrível. O local do mergulho não foi escolhido ao acaso. Foi escolhida por ser uma das formações subaquáticas mais singulares e bizarras de todo o planeta. O Golfo de Aba, que separa a península do Sinai da Arábia Saudita moderna, é conhecido por ser extremamente profundo. Estamos falando de um enorme cânion subaquático que, na maioria dos lugares, atinge profundidades de 5.000 ou até mesmo 6.000 pés. É mais de 1 milha em linha reta para baixo. É uma trincheira enorme e intransitável. Tentar atravessá-lo com um exército de carros de guerra ou mesmo a pé seria completamente impossível. É um penhasco íngreme de água escura, exceto por um ponto muito específico. Exatamente no local onde os mergulhadores encontraram o exército, existe uma enorme faixa de terra plana que atravessa todo o Golfo. Trata-se de um planalto subaquático que se estende por quase 16 quilômetros, desde a costa de uma enorme praia no Egito, chamada NWEA, até a costa da Arábia Saudita. E tem mais, de ambos os lados dessa ponte, o leito marinho mergulha dramaticamente em abismos de 1.500 metros de profundidade. Mas a ponte em si é relativamente rasa. Agora, raso é um termo relativo. Em seu ponto mais profundo, ainda tem cerca de 900 pés, aproximadamente 274 metros. Mas, comparado aos cânions com mais de 1 quilômetro de profundidade em ambos os lados, trata-se de um caminho elevado. Os mapas de sonar mostram isso claramente. Uma estrada subaquática enorme e distinta, com 10 metros de comprimento e vários quilômetros de largura. Essa passagem subaquática é o único lugar em toda a extensão de 100 metros do Golfo de Aoba que um antigo grupo de pessoas poderia sequer ter tentado atravessar.
O que a maioria das pessoas não percebe é que essa característica geográfica corresponde perfeitamente à história antiga. O relato bíblico descreve os israelitas em fuga encurralados contra o mar, com montanhas de ambos os lados e o exército do faraó se aproximando. A localização em Enea Beach é perfeita. É uma praia imensa e extensa, mas está completamente cercada em ambos os lados por montanhas íngremes e intransponíveis. A única entrada é pelo oeste, e a única saída é avançando para o mar. E bem ali, naquele exato ponto, está a ponte subaquática. Essa geografia é um fator impressionante, porque é um detalhe que os escritores antigos não poderiam ter conhecido. Bufa, você não consegue ver isso da superfície. Só é possível encontrá-lo com sonar avançado. No entanto, a história que contaram aponta diretamente para este local único. A própria geografia funciona como uma enorme e silenciosa evidência, sugerindo que algo histórico e catastrófico aconteceu exatamente aqui. Um corredor também pode ser uma armadilha. A distribuição linear dos artefatos, o rastro de rodas e ossos com cerca de 1,5 km de extensão, segue o trajeto dessa ponte submersa. Parece exatamente um grupo que foi apanhado no meio da passagem. Essa localização também explica por que os artefatos ainda estão lá. A profundidade de 900 pés, aproximadamente 274 metros, os protegeu de tempestades, âncoras de navios e saqueadores por milênios. E as correntes singulares criadas pelos cânions profundos em ambos os lados aprisionaram lodo e sedimentos no planalto. Esse sedimento gradualmente sepultou os artefatos. E, claro, a água quente cristalina é perfeita para o crescimento de corais. O coral agiu como um concreto natural. Crescia nas superfícies duras e sólidas das carruagens, na madeira, no bronze, no couro. Ao longo de milhares de anos, a madeira apodreceu e o metal corroeu, mas o coral manteve sua forma. Os mergulhadores não estavam encontrando apenas rodas. Eles estavam encontrando corais em formato de roda. São essencialmente fósseis de carros de guerra. Sem essa geografia e ideologia específicas, quaisquer vestígios teriam sido dispersos e dissolvidos no nada há séculos. Essa ponte terrestre, essa travessia perfeita, também explica a dimensão da descoberta. Um exército inteiro, com centenas de carros de guerra, cavalos e soldados, forçado a passar por esse estreito gargalo de 16 quilômetros, 10 milhas, ficaria completamente vulnerável. Quando o desastre aconteceu, não havia escapatória. Eles não podiam ir para a esquerda. Eles não conseguiam ir para a direita. Eles ficaram presos. Esse gargalo trágico explica a enorme concentração de artefatos. É um testemunho silencioso subaquático de um evento cataclísmico. O fato de esse terreno ser tão singular também ajuda a refutar um dos principais argumentos céticos. Os críticos costumam dizer, é apenas um naufrágio qualquer. Mas aqui está o ponto. Isto não é um naufrágio. São centenas de carros de guerra, todos da mesma época, encontrados em linha reta na única passagem terrestre plausível em todo o Golfo. Isso não é coincidência. Essa é uma cena. Esse caminho singular não foi descoberto por acaso. Um homem afirmou que sempre esteve lá. Se fossem encontradas carruagens no Mar Vermelho, provavelmente isso teria alguma relação com a travessia do mar. A vindicação de um louco. Toda essa história é incrível, a expedição secreta, os mapas de sonar, os egiptólogos congelados. Tudo remonta a um único homem. Um homem que não era professor, nem um arqueólogo famoso, e nem fazia parte da elite acadêmica. Seu nome era Ron Wyatt. E durante décadas, o mundo inteiro achou que ele era um completo maluco. Então, aqui está a situação com Ron Wyatt. Ele era enfermeiro e esteticista do Tennessee. Ele também era um aventureiro bíblico apaixonado, profundamente religioso e autodidata. Motivados por uma crença inabalável e literal de que as histórias da Bíblia eram história física e localizável, ele dedicou sua vida e gastou seu próprio dinheiro tentando encontrar provas físicas. Ele era a definição de amador, um forasteiro. E isso é dizer o mínimo. Na década de 1970, Wyatt ficou obcecado em encontrar a verdadeira travessia do Mar Vermelho. Ele rejeitou as teorias tradicionais sobre o Mar de Juncos, pequenos lagos pantanosos no norte do Egito. Ele seguiu as pistas bíblicas que, segundo ele, apontavam para uma enorme massa de água profunda o suficiente para afogar um exército. Sua busca o levou ao Golfo de Aoba e, especificamente, à imensa praia de Neveba, cercada por montanhas. Ele raciocinou com lógica simples que, se aquele era o local onde os israelitas estavam encurralados, então aquele deveria ser o local onde o mar se dividiu.
E se isso fosse verdade, então os restos do exército do faraó deveriam estar no fundo do Golfo, bem naquela ponte terrestre subaquática. Assim, em 1978, munido de equipamento básico de mergulho, um pequeno barco e muita fé, ele fez algo que ninguém mais se preocupou em fazer. Ele mergulhou. O que ele alegou ter encontrado foi exatamente o que a nova expedição de 10 milhões acabou de verificar. Ele relatou ter visto rodas de carruagem incrustadas de coral. Ele chegou a afirmar ter recuperado um cubo de um deles. Ele tirava fotos subaquáticas desfocadas e granuladas, que eram facilmente descartadas como corais com formatos interessantes. Mas ele não parou por aí. Em mergulhos posteriores, ele afirmou ter encontrado mais. Ele relatou ter encontrado ossos humanos e ossos de cavalo misturados com as peças da carruagem. E sua afirmação mais bombástica de todas. Ele disse que encontrou e filmou a lendária roda dourada da carruagem, que brilhava fracamente sob o coral. Quando Ron Wyatt apresentou suas descobertas, o mundo acadêmico não o ignorou completamente. Eles o ridicularizaram. Eles o despedaçaram. Ele foi rotulado como um impostor, um propagador de pseudociência e um fanático religioso que via apenas o que queria ver. Egiptólogos e arqueólogos ficaram paralisados num estado de completo e total descaso. E tem mais, as outras alegações de Wyatt tornaram um alvo ainda maior. Ele também alegou ter encontrado a Arca de Noé, a localização exata do Monte Sina na Arábia Saudita, bem em frente a Neba, as cinzas do Red Eri, ainda mais fantástico, a Arca da Aliança escondida em uma caverna sob Jerusalém. Para a comunidade científica dominante, isso não era pesquisa. Foi uma caça ao tesouro repleta de fantasia. Suas alegações sobre o Mar Vermelho foram descartadas, assim como tudo mais. Por mais de 40 anos, o local foi considerado um mito, uma conspiração, nada mais que coral e ilusão. Mas aqui está o problema. Ron Wyatt faleceu em 1999. Sua afirmação ainda é alvo de chacotas quase universais. Mas ele deixou para trás sua pesquisa. Ele deixou seus mapas. Ele deixou as coordenadas exatas da ponte terrestre subaquática e do campo de destroços que havia encontrado. A expedição secreta de alta tecnologia em 2024. Eles não estavam mergulhando às cegas. Eles estavam seguindo o mapa de Ron Wyatt. E seus 10 milhões de sensores de sonar e câmeras de alta definição estavam verificando, uma a uma, as alegações impossíveis que a enfermeira do Tennessee vinha fazendo o tempo todo. O sonar confirmou a existência da ponte terrestre. Os ROVS confirmaram as rodas de 4, 6 e 8 raios, exatamente como ele havia dito. Os mergulhadores confirmaram a presença dos ossos. E eles até viram o brilho dourado que Wyatt havia relatado. Este é o cerne da controvérsia. Os especialistas que desconsideraram Wyatt durante décadas agora se deparam com dados de alta tecnologia que comprovam que ele estava, no mínimo, certo sobre a existência de um enorme campo de detritos subaquáticos antigos. A descoberta está forçando uma reavaliação de um homem que todos concordavam ser um tolo. E isso está forçando uma reavaliação aterradora de como esse evento impossível pode ter acontecido. Porque é no como que as teorias ficam realmente malucas. Em busca de uma superarma roubada. Essa é a grande questão. Se existe um exército no fundo do mar, como ele chegou lá? A antiga história conta que o mar se abriu, os israelitas atravessaram em terra seca e as águas então desabaram sobre o exército egípcio que os perseguia. A ciência convencional diz que isso é impossível, mas as evidências existem. Então, o que realmente aconteceu no Golfo de Aoba? É aqui que as teorias começam a ficar malucas. Teoria maluca. Número 1. O tsunami vulcânico. Essa é importante. E se o milagre fosse, na verdade, um desastre natural perfeitamente cronometrado? Há cerca de 3.500 anos, um enorme vulcão na ilha grega de Santorini, então chamado de nome do vulcão, entrou em erupção. Essa foi uma das maiores erupções vulcânicas da história da humanidade. Foi um evento que mudou tudo. Essa mega erupção a centenas de quilômetros de distância teria criado um tsunami gigantesco que se espalhou por todo o Mediterrâneo. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que os tsunamis têm uma característica famosa e assustadora, a desvantagem.
Se fossem encontradas carruagens no Mar Vermelho, provavelmente isso teria alguma relação com a travessia do mar. Antes que a onda gigante atinja a costa, o mar recua. A água recua repentina e dramaticamente, muitas vezes por quilômetros, expondo o fundo do mar. Para uma pessoa da antiguidade que nunca tivesse visto isso, pareceria um milagre, o mar literalmente se abrindo. Então, aqui está a teoria. Os israelitas estão presos em Via Beia. A erupção de Terra causa um enorme recuo das marés no Mar Vermelho. A água recua, expondo a faixa de terra de 16 quilômetros, 10 milhas. É um milagre. Eles atravessam correndo. O exército egípcio, ao avistar o caminho, investe contra eles no leito marinho exposto e lamacento. Mas aqui está o problema. A desvantagem é apenas a primeira parte. A segunda parte é a onda que retorna. Assim que o exército egípcio, com seus pesados carros de guerra, chega ao meio do Golfo, o tsunami atinge a região. Uma parede de água com centenas de metros de altura ruge de volta para o Golfo, aniquilando todo o exército em um instante. É uma explicação científica que se encaixa quase perfeitamente na história. O momento, a separação e o colapso das paredes de água. Segunda teoria maluca, a Arca da Aliança. Essa teoria é ainda mais maluca e está diretamente ligada a Ron Wyatt. Lembra de quando Wyatt afirmou ter encontrado tanto as rodas da carruagem quanto a Arca da Aliança? E se essas duas descobertas estiverem relacionadas? E se os israelitas não estivessem apenas fugindo com suas famílias? E se eles tivessem acabado de roubar o segredo mais poderoso do Egito? Muitas teorias não convencionais propõem que a Arca da Aliança não era apenas uma caixa religiosa. Dizem que era uma peça de tecnologia avançada perdida, um capacitor elétrico enorme, uma fonte de energia, ou até mesmo uma arma. Então, aqui está a nova história. Os israelitas, liderados por Moisés, que foi criado na corte do faraó e tinha acesso ao seu segredo, roubam este poderoso dispositivo. O faraó está furioso. Ele não está apenas tentando recuperar seus escravos. Ele está em busca de sua superarma para recuperar. Os israelitas estão encurralados no mar. O exército egípcio se aproxima. Então Moisés usa o dispositivo. A Arca da Aliança libera uma força desconhecida, talvez um campo gravitacional localizado, talvez um pulso de energia massivo que separa as águas, criando o caminho seco. A cruz dos israelitas. Os egípcios, cegos de raiva, avançam atrás deles. Assim que todos estiverem na área de abate, Moisés ou a própria arca desliga o dispositivo. As paredes de água contidas por essa energia desconhecida desmoronam. O exército é destruído. Essa teoria é maluca, mas responde a muitas perguntas. Ela explica a coluna de fogo e nuvem, a assinatura energética da arca. Isso explica por que o faraó arriscaria todo o seu exército de elite e também explica o poder sobrenatural do evento. Teoria maluca número 3. Tecnologia acústica perdida. Essa é digna de um filme de ficção científica. Alguns teóricos propõem que civilizações antigas, talvez até mesmo uma pré-egípcia, compreendiam o poder do som e da frequência. E se a separação do Mar da Galileia não tivesse sido um milagre ou um vulcão, mas sim um evento tecnológico? E se o cajado de Moisés fosse algum tipo de ressonador tonal, uma peça de tecnologia perdida que, quando ativada, criava uma frequência sonora específica, uma frequência tão poderosa que poderia literalmente empurrar a água, criando uma separação por meio de levitação acústica? Essa arma sônica teria contido a água, sendo desativada assim que o exército entrasse. Seja um vulcão, uma superarma ou tecnologia perdida, todas essas teorias apontam para a mesma conclusão. Algo aconteceu naquele golfo. Algo poderoso o suficiente para varrer um exército da face da terra, deixando seus restos mortais para serem fossilizados em corais, à espera de serem encontrados. Mas se a prova existe, por que o silêncio? O que eles estão escondendo? Isso nos leva ao cerne do título, ao próprio coração de todo esse mistério. Por que os egiptólogos e os arqueólogos tradicionais estão paralisados? Não é por admiração. Não é por empolgação. É uma combinação de pura descrença acadêmica, autopreservação profissional e, talvez, um medo genuíno e aterrador do que essa descoberta realmente significa para o mundo. Então, é o seguinte. Por mais de 100 anos, o consenso entre quase todos os egiptólogos seculares é que o êxodo, conforme descrito na Bíblia, não aconteceu. Ponto final.
Pelo menos não na escala impossível que a história alega. Isso é ensinado em todas as universidades, do Cairo a Harvard. Está escrito em todos os livros didáticos. É um dogma. Eles argumentam, de forma muito lógica, que não há nenhuma evidência arqueológica no deserto do Sinai que indique a presença de 2 milhões de pessoas. Uma população do tamanho de uma cidade moderna vagando há 40 anos. Eles perguntam onde ficam os acampamentos? Onde estão as valas comuns? Onde fica a cerâmica? Eles argumentam corretamente que não há menção em nenhum hieróglifo egípcio, nenhum registro em nenhum papiro, de todo o seu exército, seu recurso militar mais valioso, seus condutores de carros de guerra, sendo destruídos em um único dia catastrófico. Toda a base da egiptologia moderna, suas cronologias, suas listas de reis, sua compreensão do poder da 18ª dinastia, sua história. Tudo isso é construído sobre uma estrutura que não inclui esse evento. É uma estrutura que não pode incluir esse evento. Para eles, é um mito. Uma história poderosa sobre fundamentos culturais, mas ainda assim um mito. Se fossem encontradas carruagens no Mar Vermelho, provavelmente isso teria alguma relação com a travessia do mar. De repente, surge uma equipe de mergulhadores seguindo o mapa de um homem, Ron Wyatt, que todos no mundo acadêmico sério descartavam como um excêntrico, um charlatão, um sonhador religioso. Eles encontram um enorme campo de destroços subaquáticos. Um campo que não apenas sugere a história, como combina perfeitamente com ela. Não estamos falando de uma ou duas panelas quebradas. Estamos falando de centenas de bigas. Estamos falando de rodas, eixos e gabinetes espalhados pelo fundo do mar. E não quaisquer carruagens. Os modelos específicos de 6 e 8 raios eram usados exclusivamente pelo exército egípcio da 18ª dinastia. O período de tempo exato. No local exato, uma enorme ponte terrestre natural que atravessa o profundo golfo, com exatamente a geografia que a história sugere. Se este site for real, então os especialistas estavam errados. E isso é dizer o mínimo. Essa descoberta não apenas acrescenta um novo capítulo à história. Ele arranca todos os antigos. Isso significaria que os textos antigos não eram apenas histórias, mas relatos históricos literais e precisos. Um professor titular que construiu toda a sua carreira de 30 anos, toda a sua reputação, na teoria do êxodo como mito, não pode de repente se virar e dizer, ops, acho que aquela enfermeira do Tennessee estava certo o tempo todo. A carreira deles estaria acabada. O trabalho de suas vidas seria sem sentido. Todos os livros que eles publicassem seriam ficção. Todos os alunos que eles orientaram teriam aprendido uma mentira. Então eles estão congelados. Eles estão em silêncio. A coisa mais segura a fazer é ignorar, atacar a fonte, classificá-la como não verificada, pseudociência ou mal interpretada. Eles argumentarão que é apenas um cemitério de destroços de navios de diferentes épocas. Embora as evidências apontem para um único evento caótico de grandes proporções, eles dirão que as rodas incrustadas de coral são apenas formações de coral ou detritos modernos. Mesmo quando as formas são inconfundíveis, eles exigem padrões de prova impossíveis para esse local específico, enquanto aceitam muito menos para suas próprias teorias favoritas. Eles são os guardiões, e essa descoberta é um ariete contra seus portões. Eles jamais cederão 1 centímetro, pois ceder 1 centímetro significa que toda a sua torre de marfim desmoronará. Mas a teoria mais ousada aqui é que a questão é ainda mais profunda. E se a questão for mais complexa do que apenas algumas dezenas de carreiras acadêmicas? E se isso for uma conspiração global? Pense nisso. Pense bem. Se for comprovado, sem qualquer dúvida, que este local contém os restos do exército do faraó, isso será visto como uma prova física, tangível e científica de um dos milagres fundamentais do Antigo Testamento. Num mundo repleto de tensões religiosas e políticas, o que isso acarretaria? Isso elevaria um conjunto de crenças religiosas, comprovadas por evidências físicas, acima de todos os outros. Isso validaria as reivindicações do judaísmo, do cristianismo e do islamismo de uma só vez. Isso não é apenas prejudicial do ponto de vista acadêmico. Isso é geopoliticamente disruptivo. É um terremoto. E quanto às outras religiões mundiais? E quanto aos governos ateus puramente seculares que construíram todo o seu Estado sobre a ideia de que a religião é uma fantasia? Você acha que esses poderes querem que bilhões de pessoas de repente tenham provas físicas da intervenção direta de Deus na história? É uma bomba relógio geopolítica. Isso ameaça o equilíbrio do poder global. E o que fazem as pessoas poderosas quando se sentem ameaçadas por uma verdade inconveniente?
Eles não discutem isso. Eles o enterram. Eles fazem o problema desaparecer. É aqui que a história se torna mais urgente. É aqui que a coisa fica assustadora. As evidências estão desaparecendo. Vamos falar sobre aquela roda de carruagem dourada que Ron Wyatt afirmou ter encontrado. Ele disse que era uma roda de 4 raios, do tipo usado apenas pela realeza mais importante, talvez o próprio faraó. Ele alegou ter trazido o objeto à tona, documentado seu funcionamento e relatado sua existência às autoridades egípcias, na expectativa de que elas ficassem extasiadas. E então, desapareceu. Não existem fotos oficiais. Não existe registro em museu, nem declaração oficial. A única prova irrefutável que poderia ter confirmado toda a história desapareceu. Os céticos, os mesmos especialistas inflexíveis, riem e dizem: viram? Ele inventou tudo. Isso nunca existiu. Mas e se ele não fizesse isso? E se fosse confiscado? E se tivesse sido levado e enterrado em um cofre profundo e escuro, um lugar como o armazém no final de Indiana Jones? Um segredo tão explosivo que jamais poderá vir à tona. A situação piora. Muito pior. A nova expedição de 2024, ao comparar seus novos mapas de sonar de alta tecnologia e alta resolução com os mapas e fotos originais de Wyatt das décadas de 70 e 80, relatou algo profundamente perturbador: grandes áreas do campo de destroços. Parece que foram alterados, apagados. Áreas que Wyatt afirmava serem ricas em artefatos, locais que ele rotulou como partes de carruagens e restos mortais, agora estão suspeitosamente desertas. Será isto apenas erosão natural? Será que são apenas as correntes do Mar Vermelho, que fluem há 3.500 anos, ou trata-se de uma operação de limpeza? A nova equipe relatou ter visto marcas de arrasto no fundo do mar. Marcas que parecem ser de objetos enormes foram engatadas e puxadas. Isso não é a natureza. Isso é cirúrgico. Será possível que, nos 40 anos desde que Wyatt a encontrou, alguém tenha estado lenta, silenciosa e sistematicamente removendo as evidências, apagando a história do fundo do mar? Estamos numa corrida contra o tempo. O local é incrivelmente frágil. Os fósseis de coral, os restos humanos e de cavalos incrustados em depósitos minerais estão sendo erodidos pelas correntes marítimas. Mas o elemento humano é que representa a verdadeira ameaça. Os especialistas estão paralisados porque estão à beira de um precipício. Por trás deles está todo o trabalho de suas vidas, sua reputação, seu mundo confortável e estabelecido. Diante deles, estende-se um abismo escuro e profundo, repleto de evidências impossíveis. Evidências que ameaçam derrubá-los, juntamente com toda a história estabelecida. E enquanto eles permanecem ali, silenciosos e paralisados, as sombras se movem. As provas estão desaparecendo. A verdade não está simplesmente sendo ignorada. Está sendo destruído de forma ativa e metódica. Então, será esta a maior descoberta arqueológica do mundo ou uma enorme farsa de 40 anos atrás? E se for real, quem está tão desesperado para apagá-lo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.